Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Nossas reações e sentimentos refletem o que recebemos ou deixamos de receber na nossa infância? Para falar hoje de abandono, abuso, desconfiança, vulnerabilidade, dependência. Ufa! Comigo aqui hoje o psicólogo Patrick Camargo. Então a gente vai falar um pouquinho, Patrick, do que uma educação com equívocos, né? De que forma pode refletir, de que forma essa educação com as nossas crianças, nossos adolescentes pode refletir na vida adulta. Exatamente. Então, bom dia, boa tarde, né? Boa para os noite, nossos, boa noite também, né? Claro, vamos saudar todos, né? Os nossos ouvintes e telespectadores. O nosso programa de hoje, então, falar sobre todas essas questões, né? Bem como a gente diz, ufa, né? Chega de tantas questões, mas é necessário a gente dar sempre essa atenção e esse cuidado. O que reflete, né, Fábio? Tem pesquisas que mostram que crianças que são negligenciadas na infância, em algum determinado momento da sua vida, se tornam adultos inseguros. Então, o que isso faz a gente pensar de que todas as formas de educação, de falar sobre desenvolvimento, a gente tem que ter um certo cuidado, porque a proliferação de alguns termos muitas vezes dá um entendimento errado. E nas fases de desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, eles têm uma tendência a a gente brinca, né, super sentir, que é o quê? É exagerar naquele sentir. Então eles vão sentir uma intensidade muito grande nos afetos, nas relações e até mesmo em pequenas questões que às vezes não são tão significativas, mas que nós temos que ter um olhar. Por exemplo, a questão de vulnerabilidade, muitas vezes, num conceito, não está ligado com um abandono total. Estar vulnerável não quer dizer que tu está deixado de lado ou que tu não tem uma devida atenção. Mas as crianças não conseguem internalizar esses conceitos. E os adolescentes, eles, além de não internalizarem, eles sentem muito mais. Então, esse sentir de uma forma mais intensa leva a esses esquemas, como a gente diz, que a gente traz lá da infância. Porque não existe manual para ser educador pai e mãe. Cada criança tem a sua individualidade, cada adolescente tem a sua fase, o seu momento. Então, o que nós temos são algumas orientações para um bem-estar, para uma saúde mental em dia, para um desenvolvimento mais tranquilo e mais sadio. Patrick, a gente falou em infância negligenciada. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho para a nossa prática assim, do dia a dia. O que dá para a gente falar que quando a criança ela é negligenciada? Isso tem relação com afeto, é a falta de afeto e mais, a superproteção, que às vezes é o outro extremo. Sim. Né? Então eu queria que tu exemplificasse para nós assim, de como é que isso acontece no dia a dia. O que é uma criança, o que define uma infância negligenciada? Isso é muito importante a gente frisar esses dois conceitos. Por quê? Porque o termo negligência é muito amplo. Então, quando a gente pensa em negligência, a primeira situação de qual nós imaginamos é o quê? É de um abandono, ser deixado de lado, ser negligenciado, como a palavra diz. Só que existem várias situações de negligência, como a questão do afeto, como tu citou anteriormente, o distanciamento afetivo não deixa de ser uma negligência, porque crianças que são distanciadas de afeto serão, na adultez, inseguras. Por quê? Porque elas não tiveram essa base, esse apoio e esse sentimento como um todo. Só que também nós não podemos pensar que a superproteção é tu dar todos os bens materiais e emocionais e suprir todas as carências das crianças. Porque nós não temos como ter essa situação 100%. Então, crianças têm que se frustrar? Sim, crianças precisam se frustrar. Crianças precisam ser negligenciadas? Não, não precisam ser negligenciadas. Mas ter essa visão entre a superproteção e a negligência é o caminho do meio. Então, um exemplo prático, crianças que necessitam, por exemplo, de acompanhamento escolar, que precisam de um olhar atento dos pais ou cuidadores na relação filho e escola. Sabemos que muitos pais, com a questão da vida atribulada, não têm esse olhar diferenciado.
e acabam deixando passar batido, muitas vezes culpando até mesmo a escola ou não vendo que o filho tem dificuldade. Isso é uma forma de negligência. Por quê? Porque ele está precisando de auxílio para determinada situação e os pais não estão ajudando porque tem uma sobrecarga, ou porque estão fazendo alguma outra coisa e não estão dando a devida atenção. É algo significativo? Sim, mas é algo que a criança está representando e que ela precisa de ajuda. Então, o olhar é o quê? É a gente não negligenciar, que é estar atento. A superproteção não é um sinônimo de suprir todas as carências. Superproteger leva o quê? A possíveis adultos dependentes, que é um dos nossos blocos, né? Que é uma coisa que nós vamos falar mais à frente. Agora a gente vai ver o que o nosso público que participou da nossa enquete vai falar sobre esse tema e justamente da superproteção e da negligência na infância. O que nós perguntamos aí, Patrick, na nossa enquete sobre esse tema? Você foi super protegido na infância? Vamos ver o que o nosso público respondeu. Sim, e isso me prejudicou. 42% 42% das respostas. Não que eu lembre, 36%. Na medida certa e está tudo bem, responderam 22% dos participantes da enquete. A maioria dizendo que sim, admitindo, Patrick, sim, eu fui super protegido na infância. E que foi prejudicado, realmente. Por quê? Porque quando chegaram numa adultez, não tinham habilidades de enfrentamento de situações, de resolução de problemas e conflitos, não conseguiam deter essas habilidades para a vida. E aí então se tornam adultos frágeis emocionalmente e também dependentes. Por quê? Porque eles não conseguem realizar determinadas situações que às vezes são tão pequenas por causa da sobreproteção. Eu não vou deixar, por exemplo, meu filho muito pequeno para arrumar a cama. Não vou deixar meu filho, por exemplo, ir no mercadinho da esquina porque é perigoso. Não vou deixar ele ir na casa de um coleguinha porque eu não sei quem vai estar lá. Não vou deixar ele ver que o peixinho morreu, o peixinho não Também. Eu vou ali, tiro o peixinho e busco outro peixinho lá para substituir, para que ele não sofra, porque ele não tem que passar por aquela... Não tem que passar por esse processo, por aquela perda, né? Então, claro, essa superproteção está ligada com o quê? Com o fator do sofrimento, porque os pais têm a visão de que se os filhos passarem por privações, eles vão estar sofrendo. Então, eles tentam, numa forma de superproteção, não deixar os filhos sofrer, que reflete também, muitas vezes, uma projeção dos pais que passaram na infância por alguma situação, então não querem que os filhos passem. Eu passei tanto trabalho, foi tão difícil para mim, era tão difícil estudar, trabalhar, ajudar em casa, então com o meu filho vai ser diferente, ele não vai ter que passar por isso. Não. Ok, pode não querer que os filhos passem por isso, mas neste caso é tão bonito tu dar um exemplo de superação, que vale muito mais do que uma privação, porque tu vai estar exemplificando algo que tu passou, que foi dificultoso, que tu está mostrando, né, uma fase da tua vida que teve muitas situações estressoras e que tu não quer que o filho passe, mas então tu vai estar explicando que quando tu passou, tu reagiu dessa maneira, mas que o teu filho pode saber e reagir e enfrentar situações de uma forma diferente e não deixar, né, não vamos falar sobre a minha infância, não vamos falar sobre as tragédias pessoais que eu passei ou sobre situações estressoras. E isso acontece muito em casos de vulnerabilidade, né? Nós sabemos que, por exemplo, famílias que têm um poder aquisitivo mais baixo, às vezes que são de baixa renda, estão mais vulneráveis que outras famílias e muitas vezes essas vulnerabilidades se sobressaem e dão força para que se tornem adultos saudáveis. Então, a partir daí, a gente já pode pensar de que nós precisamos falar sobre todas as situações, explicar, explicitar e muito mais é o quê? É a gente poder transmitir confiança através, muitas vezes, dos nossos exemplos próprios, do quais nós passamos. Perguntamos também, Patrick, quanto à independência afetiva. O que será isso? Perguntaram, 16% responderam com a pergunta. Não dependo de ninguém. 61% das... Olha só, Patrick, 61% das pessoas que responderam disseram: eu não dependo de ninguém. E 23% não sei me virar sozinho. Também bonito, né? Admitindo que as pessoas não sabem se virarem sozinhas. Eu achei as enquetes dessa vez, Patrick, bem fidedignas aí. Acho que o pessoal, né, tá sendo muito sincero aí, porque os números estão bem expressivos. Não dependo de ninguém. 61%. Quer dizer disso? Na verdade, não depender de alguém é algo de que tu tem que ter, né, muita ciência. Porque, na verdade,
querendo ou não, em algum momento nós vamos depender de alguém ou de algo. Só que talvez a gente não está dando aquele significado real para o que se está passando. E aí eu não consigo visualizar que eu estou dependendo de algo, ou seja, por exemplo, para um favor no âmbito doméstico, ou até mesmo para um favor no âmbito do trabalho. Então a questão da dependência nesse sentido não é visualizada, mas existe. Não depender de ninguém no sentido mais amplo é, como a gente diz, né, as pessoas que são bem resolvidas em todas as suas questões. E que também a gente sabe que pessoas bem resolvidas em todas as questões não existe. 99,9% e esse 1% é diferença. Sou eu, 99%. Eu, né, Patrick? Eu é para trazer um exemplo. Eu sempre gosto de trazer exemplo aqui, né, gente? Exemplo prático, né? Fábio, é isso que tu quis dizer, né, Patrick? Não seria justamente. Mas agora que a expressão, ele nunca admite, gente. Ele nunca... O Patrick tem dificuldade. Não, eu admito. Só que eu sou diplomático e gentil para não te expor pessoalmente. Tá bom. Vamos adiante, Patrick. Vamos adiante. Suas relações são superficiais. 44% das pessoas disseram: sim, minhas relações são superficiais. Eu não me abro e não me revelo. Veja bem, 44%. 10% disseram sim, mas a culpa é do outro. E 46%, as minhas relações são profundas e equilibradas. Bem dividido aí, hein, Patrick? Entre relações superficiais e profundas. Profundas e equilibradas, né? Pra te ver como o pessoal tá maduro nas respostas, né? Profundas e equilibradas. Eu não sei nem por que estão assistindo e vendo esse programa, não sei. Estão vendo, estão assistindo, estão ouvindo aí. Pra que tá todo mundo bem resolvido aí, ó, Patrick? Exato, né? Porque aí é mais fácil a gente colocar aquela poeirinha embaixo do tapete, não admitir. Claro, a gente sabe que tem relações que são maduras mesmo e que são bem resolvidas, são profundas no sentido porque há uma confiança. Então, quando se há confiança, a questão da dependência fica em segundo plano. E aí se mostra um outro lado da moeda, né? Então, ou tu tem confiança ou tu tem dependência. Porque tu ser dependente de alguém, ser dependente de alguma situação, é porque tu está fora da tua zona de conforto, que tu necessita da aprovação do outro. Então, eu vou ser dependente de alguém, eu vou precisar da tua aprovação, eu vou precisar que tu me diga, está tudo ok, é assim mesmo, esse é o caminho. Ou seja, tu está me dando uma resposta para eu me sentir seguro. Então, eu querendo ou não, eu tenho uma dependência tipo que eu preciso da tua aprovação. E a gente depende dos nossos parceiros comerciais e vamos ter que ir por um breve intervalinho agora. Estamos apresentando Faz Sentido. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. O Colégio
Franciscano Santana mantém o olhar atento às necessidades de cada época. Para dar conta das atuais demandas, investiu em tecnologia e capacitação profissional, qualificando os ambientes de estudo como salas de aula, bibliotecas, laboratórios e ginásios poliesportivos, para o atendimento pedagógico de alunos que optaram pelo ensino presencial e ensino remoto. Oferece também o programa bilíngue e atividades extracurriculares, como teatro, musicalização, basquete, futsal, ginástica rítmica, street dance e taekwondo. Atualmente, atende alunos entre berçário e pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, contando com professores qualificados que são especialistas, mestres e doutores. Colégio Franciscano Santana, há 116 anos, fazendo história no ensino de Santa Maria. Matrículas abertas. Acesse www.collegiosantana.com.br e saiba mais. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de hoje discute as nossas reações e sentimentos, como nossas reações e nossos sentimentos refletem o que nós recebemos ou deixamos de receber na infância. E, Patrick, vamos falar agora sobre algo que nem acontece aí, né? Abandonos, traições, desconfianças. Vamos começar com a enquete. Perguntamos para o nosso público: mediante abandono ou traição, eu desconto nos outros? 8%. É óbvio que eu me vingo? 25%. E 67%, veja bem, 67% admitiram: eu culpo a mim mesmo. Ou seja, as pessoas achando que se são abandonadas e se são traídas, elas são as responsáveis por isso. O que dizer disso, Patrick? Nós temos aquela frase célebre, que ninguém rouba de ninguém. Ninguém é culpado, por exemplo, por um desenlace, por um rompimento. Por quê? Porque são questões internas, muitas vezes, das pessoas em relação assim, a uma traição ou ser abandonado, deixado de lado. Não é porque a pessoa parou de gostar, mas a pessoa pode ter parado de admirar. E isso vai diminuindo a intensidade da relação e aos poucos leva que as pessoas procurarem novos relacionamentos, procurar a traição como uma forma de compensação. Então, o sentimento de abandono, o sentimento de traição, se culpar por algo, é como se eu tivesse deixado de fazer algo pelo outro. E, na verdade, não é isso. Porque a pessoa pode estar de bem consigo mesma, achando que está fazendo tudo certo, correto e agradando o outro, e num certo momento ela é abandonada, né? Ela é chutada, digamos assim, deixada de escanteio e deixada de lado. E a culpa vai se sobressair como se tivesse feito menos do que poderia ter tido um relacionamento diferente, poderia ter se questionado mais e assim por diante. Então, quando se pensa nessa questão assim, de se culpar, faz com que comece a repensar certos comportamentos e atitudes para agradar o outro. Só que aí entra uma outra questão, que é da aceitação. Talvez eu acreditar que eu estou fazendo algo em prol do outro para realizar e muitas vezes não estou feliz com as minhas atitudes, mas o outro está. Esse é o ponto que a gente tem que pensar e rever. Porque primeiro, para eu poder fazer o outro feliz ou poder realizar o outro, eu tenho que estar bem comigo mesmo e realizado. Às vezes nós falamos muito sobre isso, só que a gente precisa mensurar e internalizar esses conceitos e colocar em prática. Por quê? Porque aí sim nós vamos ter relacionamentos saudáveis e não vamos ter a culpa do abandono ou até mesmo a culpa da traição ou qualquer outro sentimento relacionado a essas questões. Perguntamos também se as pessoas que grudam nas outras, tá lembrando aí, gente, de alguém que gruda em você ou se você é o que gruda, né? Também pode ser. Pessoas que grudam nas outras, elas foram negligenciadas na infância. 78% acreditam que sim, são pessoas que na infância foram negligenciadas. 22% disseram que querem ser o foco das atenções.
Pessoa que gruda, chiclete? 78% é um número alto, né? Muito expressivo, né? Muito expressivo. Porque a questão da dependência é a questão da aprovação, né, Fábio? E então, as pessoas muitas vezes se encontram com outras, com pares, como a gente pode dizer, seja no círculo social, no círculo dos relacionamentos, de que se grudar no outro é tu tentar suprir a tua carência, como uma forma de compensação por algo que tu deixou de ter, o que tu deixou de fazer, ou que até mesmo tu descobriu por um certo tempo que era necessário e que te fazia bem. Então, o famoso grudar que nem chiclete, né, às vezes leva a uma exaustão em todas as situações, porque ninguém suporta uma pessoa grudada 24 horas ou em todos os momentos. Ou até suporta por um determinado tempo, né, Patrick? Depois não aguenta mais nem Depois ver. chega, né? Chega. Pega o famoso ranço. Então, nessa questão assim de se grudar, é para suprir alguma das carências. Então, possivelmente, pessoas que amam demais, que são mais intensas nos relacionamentos, que têm a dependência, que têm a necessidade da aprovação, elas vão grudar, sim. Por quê? Porque elas precisam estar se autoafirmando todo momento. E as que grudam de menos? As que grudam de menos, aí a gente tem que achar o caminho do meio, né? Porque se grudar de menos é porque alguma coisa não está sendo legal. Ou nem gruda, né, Patrick? Ou nem gruda. É mais aquela efêmero. coisa que tu não consegue vincular, a pessoa não consegue se vincular a outra de jeito nenhum, porque a outra está sempre fugindo, não quer compromisso, não quer saber. E aí sinaliza o quê? Não, daí isso sinaliza algo que precisa rever em terapia, né? Só porque terapia. Porque aí tem algo que não tá legal. Se tu não consegue se vincular, pode ser uma dificuldade tua também de aceitação das diferenças do outro. Porque num relacionamento é preciso tu ter aceitação. Em algum momento, com certeza, é saudável tu discordar da ideia ou tu discordar da pessoa. Mas a linha, o caminho do meio, como eu digo, é o quê? É tu ponderar entre tu aceitar ou tu não aceitar. Tu gostar, mas tu não enjoar. Tu rever esses conceitos, porque senão tu vai ter um padrão exigente sempre, tu não vai encontrar perfeição em ninguém e tu vai estar sempre sozinho, sempre se lamentando, poxa, eu não dou certo com ninguém, ninguém gosta de mim, né? As pessoas ficam um pouco comigo e depois me largam, e aí tu começa já a elaborar as perdas e começar a criar crenças de abandono e que consequentemente revelam alguma vulnerabilidade. Por quê? Porque tu está deixando de lado, tu não está conseguindo te vincular por questões tuas. Por isso que eu brinquei, não, preciso fazer terapia para rever essas questões. Sim, para entender o que acontece. Perguntamos também, medo constante de abandono e falta de afeto na infância. Estão diretamente relacionados. 91% das pessoas responderam que o medo constante, a pessoa que tem constantemente medo de ser abandonada é porque teve falta de afeto quando criança. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, apenas 9%. O abandono na infância, né, que também está interligado com essa questão da vinculação, é a gente poder visualizar essa questão também de estar de lado, porque se tu é deixado de lado em todas as situações, consequentemente, quando tu se tornar um adulto e tu encontrar alguma pessoa que vai estar ao teu lado, tu vai sentir esse medo de perder. Por quê? Porque tu nunca se vinculou com ninguém. No momento que tu encontra alguém, tu vai querer que aquela pessoa dê o melhor dela, e só que como tu não consegue se desenvolver nesse ponto, tu não vai conseguir dar o teu melhor. Então tu vai ter aquele medo sempre de perder, como se aquela pessoa fosse, né, o famoso salvador da pátria, a última pessoa do mundo. E aí então o abandono fala mais alto. Por quê? Porque às vezes tem relações tóxicas, mas que a pessoa não consegue se desvincular. Por quê? Porque ela foi negligenciada na infância, ela teve uma falta de afeto, e aí ela encontrou uma pessoa que até certo ponto estava suprindo as suas necessidades, mas daí quando o relacionamento começa a ser tóxico, ela não consegue visualizar isso e continua com aquela pessoa. Por quê? Porque ela prefere estar com a pessoa que está fazendo 50% bem e 50% não, por um medo de ser abandonada de novo, como foi na sua infância. Então se remete às vezes a situações que vêm, né, se ajustando, que passa pelo período de transição ali da adolescência para um adulto jovem, para um adulto que nessa fase do descobrimento das relações, do estar com alguém, de gostar, que é um período de descobertas, já começa a ter essa visualização de que assim, eu não consigo me relacionar, eu não dou certo com ninguém, enquanto meus amigos ou as minhas amigas estão namorando ou tendo alguns parceiros ou parceiras, eu não estou tendo ninguém porque eu não consigo me vincular. Então começa
aí, né, a movimentar os sentimentos de abandono, os sentimentos de ser deixado de lado, e consequentemente te leva o quê? A pensar de que tu não vai ser digno de ser amado, que tu não vai ser digno de ter uma pessoa que seja a tua altura, e aí começa, né, a ter pensamentos mais automáticos de desmerecimento em relação a si próprio, de autoimagem, e que possivelmente quando tem um relacionamento mais adiante, vem a dependência. Então, é um somatório de situações que precisam ser revistas, porque se na infância teve esse abandono, e essa privação emocional, e essa falta de atenção, e nessa questão emocional, consequentemente vai refletir na tua adultez. Então, esse é um sinal de alerta que a gente precisa pensar, né? Até que ponto eu vou suprir as necessidades do meu filho, até que ponto eu estou negligenciando, até que ponto eu não estou sendo superprotetor, mas eu estou conseguindo passar um afeto, eu estou apenas, né, dando uma educação que eu acredito que seja digna e deixando de lado, que é um olhar diferenciado, que é diferente de um olhar de amor, por exemplo, de educador, de pai, para um olhar de pai como vendo o filho que precisa crescer, que precisa se desenvolver e precisa, né, dar continuidade à vida e ser um adulto saudável. Patrick, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, com mais detalhes, o que são esses que são chamados pela terapia cognitiva comportamental de esquemas, né? Que é esses são 18, né? Uhum. Isso entra na terapia dos esquemas de Jeffrey Young, que mostra que o quê? Que nós, desde a infância, né, nós somos formados por crenças, né? O que são crenças? Não são crenças religiosas, mas crenças que é o que a gente acredita, que vem da nossa educação, que vem do nosso desenvolvimento. Então, a partir daí, foi desenvolvido um sistema de esquemas que como se complementasse as nossas crenças. Então, diante da terapia dos esquemas, nós temos as crenças de desamparo, de desvalor, que, digamos assim, seria a formação, né, do nosso desenvolvimento. Que quando se tem uma falha nesse determinado ponto, a gente consegue visualizar como que a gente se desenvolveu. Então, quando a gente fala em terapia de crenças, é o que a gente acredita, o que a gente traz. Quando a gente fala em esquemas, é como se todas aquelas crenças se cristalizassem, digamos assim, e aí se forma um esquema que deriva das nossas crenças. Então, eu posso ter um esquema de criança abandonada, que deriva do quê? Da minha falta de afeto, da minha falta de atenção que eu tive na minha infância, de todas as situações que refletiram a minha infância. Então, vamos exemplificar. Se eu fui uma criança onde faltou afeto, ou do pai e da mãe que trabalhavam fora, eu ficava com a minha avó e que tinha pouco tempo também para mim, que tinha uma série de meus irmãos para cuidar. Na hora que eu for escolher, por exemplo, uma relação amorosa ou afetiva também entre amigos, isso vai acabar impactando na forma como eu vou fazer essa escolha. Por exemplo, aí a gente enxerga... Patrick, vai me corrigindo se eu estiver errado. Aí a gente enxerga, às vezes, alguns relacionamentos que tu pensa assim, poxa, mas aquilo ali entre essas duas pessoas, isso aí é amor? É isso que eles chamam de amor? Porque parece que nenhum nem outro gosta muito do outro, nem parece que eles têm aquele vínculo. Mas por quê? Porque foram crianças, né, que lá na sua infância, o afeto que receberam, para eles, aquilo ali é afeto. Aquilo ali era afeto, mas que diante deste afeto, teve outras situações que formou uma crença que quando eles trazem isso para a vida, nos relacionamentos, de qualquer forma, mostra o quê? Um funcionamento, que é chamado do quê? De esquema. Então, o meu esquema de funcionamento é X. Então, o que reflete esse esquema X, por exemplo? Né? Nos relacionamentos eu não consigo me mover com ninguém, eu sempre fui privado de afeto, hoje eu sou um adulto que eu tenho problemas de relacionamento. Mas por quê? Porque durante toda a minha infância eu carreguei essas crenças de que eu seria sempre abandonado, que porque eu não tive, né, relações saudáveis, eu sempre fui o amiguinho excluído das rodas, nunca fui convidado para as festinhas, sofria bullying na escola, meus pais não me davam atenção. Ou seja, comecei a pensar que eu sou vulnerável, que eu sou abandonado. Então, eu comecei a criar essas crenças. Quando eu vou me relacionar, eu vou me remeter a essas questões de lá da minha infância, nesse sentido, e vou dar um nome de que o meu esquema mental é de abandono, de vulnerabilidade. Então,
reflete muito o nosso funcionamento quando a gente consegue identificar, através das crenças, essas situações. Mas tem 3 maneiras, né, Patrick, de reagir, entre aspas, de reagir a esses esquemas. Não, porque isso eu acho que é importante. O Patrick falou, no caso, quando a pessoa confirma, né, aquela Sim. realidade, mas tem outras 2 maneiras, que ou a pessoa foge daquilo, ou isso para mim, quando eu descobri, foi muito interessante, quando a hipercompensação, ou seja, se eu na minha infância eu fui criada sendo uma criança indesejada, falha, que não atendia às expectativas do meu pai, o que eu faço? Quando eu for adulto, eu sou superior, eu sou aquela pessoa que me destaco na profissão, eu sou aquela pessoa que é a pessoa que, as pessoas olha, mas que queria ser como ela, né? Porque então, eu tenho que me compensar. Compensar aquilo que ela que ela sentiu na infância. Exato, por quê? Porque eu tenho que mostrar o meu valor. Então, a hipercompensação é mostrar o seu valor por determinadas situações de que eu trouxe lá da minha infância, das minhas crenças, todas, digamos assim, aquele desmerecimento. Agora eu tenho que mostrar que mesmo eu tendo aquele desmerecimento e entendendo que eu era daquele jeito, que eu fui criado daquela maneira, hoje como adulto eu posso mostrar o meu real valor, o meu real sentido, mesmo que por dentro eu não acredite nisso, mas para o outro que está de fora, eu tenho que mostrar que eu sou intocável. Que aí entra, né, uns padrões também de comportamento, de ser super exigente, de querer as coisas sempre 100% no seu tempo, na sua hora, de determinada maneira. Então, essas questões de hipercompensação também estão ligadas com uma falta de flexibilidade. Por quê? Porque eu tenho que ser melhor do que eu era na minha infância. Então, se eu sou melhor quando adulto, eu vou acreditar que eu sou melhor agora. Porque quando eu era criança eu não era. E meus pais, os meus familiares, os meus amigos, os meus relacionamentos têm que verem o quanto eu sou bom. Só que a gente vê por trás, muitas vezes, a gente não vê o que está por trás muitas vezes, de quanto aquele ser humano tem sofrimento por causa disso, por causa que ele tem que mostrar aquele padrão que ele não é. Então é mais fácil, muitas vezes, tu vivenciar a situação, tu verificar como tu tá te sentindo, tu ir em busca de uma ajuda, porque tu não precisa desse padrão de exigência para te viver tão grande. Tu vai continuar sendo a mesma pessoa que vai ter um desenvolvimento saudável, mas tu não vai estar te exigindo, tu vai estar de bem contigo mesmo. E quando a pessoa foge daquela realidade da infância? O que ela faz? Aí busca o álcool, drogas? Como é que acontece a fuga? Eu quero fugir. Todo excesso esconde uma falta, né? Então seja, né, assim como Renata Brasileiro fala, os transtornos do exagero, né? Que seja aquelas compulsões tanto por bebida, por tabaco, por álcool, por compras, por sexo, por qualquer tipo de compulsão ou abuso, né? Todo excesso esconde uma falta. Então pode ser uma falta de uma privação emocional, de repente de uma figura paterna ou materna, de um círculo familiar, de um relacionamento que se foi, de um luto mal resolvido, de alguma situação de qual tu não consegue internalizar e te desvencilhar. Então todos esses excessos é uma fuga da realidade, para te poder dar conta, porque aí tu é como assim, se tu fosse outra pessoa quando tu utiliza alguma dessas situações que eu ilustrei antes. Então tu vai Tu vai te sentir mais feliz porque tu vai te ativar cognitivamente, por exemplo, no caso do álcool, te dá aquela euforia, te dá aquele prazer, porque rompe, digamos assim, né, a censura. E aí, então, tu pode ser muitas vezes quem tu gostaria de ser quando tu tá com álcool. Sem álcool, tu é aquela outra pessoa que tá, né, mais para trás, mais quieta, mais na tua. Então, tem essa questão da diferença, que o abuso, o excesso vai esconder aquela falta e vai fazer com que tu consiga encontrar prazer naquela situação. E agora nós vamos beber uma aguinha, né, Fernando Barcelos? Vamos beber uma aguinha, né? Já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Campanha Adega Cheia Shopping China Ribeira. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos.
nas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. O Colégio Franciscano Santana mantém o olhar atento às necessidades de cada época. Para dar conta das atuais demandas, investiu em tecnologia e capacitação profissional, qualificando os ambientes de estudo como salas de aula, bibliotecas, laboratórios e ginásios poliesportivos, para o atendimento pedagógico de alunos que optaram pelo ensino presencial e ensino remoto. Oferece também o programa bilíngue e atividades extracurriculares, como teatro, musicalização, basquete, futsal, ginástica rítmica, street dance e taekwondo. Atualmente, atende alunos entre berçário e pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, contando com professores qualificados que são especialistas, mestres e doutores. Colégio Franciscano Santana, há 116 anos, fazendo história no ensino de Santa Maria. Matrículas abertas. Acesse www.colegiosantana.com.br e saiba mais. Voltamos a apresentar Faz Sentido. E voltamos com o Faz Sentido já direto para a enquete. Perguntamos para o nosso público: você se considera vítima constante de manipulação e de mentiras? Sim, é verdade esse bilhete, 36%. E eu não, credo, 64%. Então, a maioria das pessoas não tendo problemas aí, Patrick, com manipulação e mentira. Que bom, né? Isso é um bom sinal. Se tu não tem problema com manipulação e mentira, já mostra o quanto de personalidade não persuasiva tu tens, né? Porque se tu vai utilizar da situação assim de tu tá sempre se vitimizando, né? De tu achar que sempre o outro é o problema e tu nunca é o problema de nada, tu não consegue ver a tua culpa, tu não consegue enxergar a tua vulnerabilidade, porque querendo ou não, estar vulnerável tu não enxergar, a tua culpa tu não, tu estar vulnerável é o que? É tu sempre querer encontrar algo, e aí tu não pode enxergar a tua culpa, tu não pode ver o que está de errado, porque tu está sempre culpando o outro, então é mais fácil tu apontar para o outro do que tu admitir. E aí que entra essa questão, eu não credo, né? Achei até interessante, eu não credo, 64%, porque as pessoas não estão sendo vítimas, e isso é muito saudável. Porque demonstra até mesmo uma confiança, tá? Que aí entra na questão assim, também de quanto o abuso, a dependência não está presente. Então a gente tem, né, uma realização maior das pessoas e um conhecimento interno sobre essas questões. Seguindo as enquetes, perguntamos: medo exagerado de perder quem ama. O que as pessoas disseram diante do medo exagerado de perder a quem se ama? Eu sofro disso o tempo todo. Eu não, Patrick, mas 55% disseram que sim, que sofrem todo o tempo com medo exagerado de perder quem ama. E não penso nisso, 45%. Eu também me encaixo nos 45% ali. Eu não penso nisso, porque se a gente for pensar somente, né, na questão assim, de sentir o medo de ser abandonado, de perder as pessoas, a gente entra naquela questão da dependência. Muitas vezes também no relacionamento abusivo, ou de como se aquela pessoa fosse a última... E aí você aceita tudo, né? E tá tudo certo, e aceita tudo, e tem uma relação muito conflituosa. Então, não é saudável ter
assim, essa dependência, porque justamente tu começa a criar situações de tu começar a se desacreditar, porque tu começa a te perder, tu começa a ver de que, assim, que tudo é normal, que tudo está certo, e assim, popularmente a casa está caindo e para ti está tudo bem, porque pelo medo, pelo sentimento do medo, pelo quê? Pela crença de abandono, pela vulnerabilidade. E aí entra a questão das relações tóxicas, né, do abuso. Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, quando se tem situações que a gente exagera pelo medo, ou que a gente tem uma intensidade no pensar que pode perder. Porque, por exemplo, uma coisa que é certa na vida da gente, a gente nasceu e morrer. Então, morrer é uma perda. Só que a gente sofre por um tempo, passa por esse processo e depois a gente volta, né, ao que é estar bem novamente. Por quê? Porque a gente conseguiu ressignificar, que a gente conseguiu dar conta passar por todos esses processos do luto. E que também está, o quê? Ligado com o medo de perder. Então, o medo é uma emoção universal que ninguém gosta de sentir. Só que ela é tão importante quanto a alegria, a raiva, a tristeza, todas as emoções universais de qual nós temos e sentimos, no mundo todo mundo sente. Né? Só que cada um vai sentir de uma maneira diferente, porque também tem essa questão da ligação quando a gente identifica os nossos esquemas, né? Os nossos esquemas mentais, as nossas questões que a gente traz de lá da infância. Você sempre pensa que as pessoas se aproximam de você por quê? Por que as pessoas buscam a sua companhia? Para tirar alguma vantagem, 35%. Por afeto e amizade mesmo, 43%. Ninguém se aproxima de mim. 22%. Fiquei preocupada com essa parte do público aí que disse que ninguém se aproxima de mim, 22%. A maioria, então, dizendo que é por afeto e amizade mesmo, mas ainda assim um bom número aí dizendo que... Para tirar alguma vantagem, né? Para tirar alguma vantagem. E com certeza, nos relacionamentos, seja ele de um relacionamento afetivo, num relacionamento de amizades, sempre tem alguma situação que vá, querendo ou não, mesmo que não tenha a intenção, vai ter o tirar proveito. Né? Porque seja... Por toda exemplo, relação é de interesse, né? Toda relação é baseada no interesse, ninguém procura sem interesse. De outra pessoa interessado em alguma coisa. Exato, né? Por identificação, ou seja, pela identificação profissional, ou seja, pela identificação de afeto ou amizade, como o público respondeu, né? E aí se preocupar com essa questão assim, de ninguém se aproximar, tem uma coisa que não está legal. Será que ninguém está se aproximando por quê? Porque é algo teu ou é algo do outro? Então a gente tem que pensar que com certeza é algo da gente e não do outro. Porque a gente tem que identificar. Se ninguém se aproxima de mim, é porque alguma coisa não está saudável. Então, se algo não está saudável, é porque eu não estou conseguindo me conectar com essas pessoas, eu estou deixando de suprir as minhas expectativas ou não estou conseguindo visualizar realmente o meu objetivo. E aí que entra a questão do interesse. Como tu falou, todo mundo se relaciona por interesse em alguma situação. Quando não há relacionamentos, é porque não há interesse em nada. E aí começa, né, já a ser patológico, como a gente diz, que pode ser indício de algum tipo de transtorno. Uhum. Você já espera a próxima traição? Você aí já espera? Vamos ver o que o público disse. Sim, e eu tenho os meus motivos. 20%. Sim, mesmo sem motivos, eu espero já a próxima traição. 23%. E eu não penso nisso, 57%. O que achou do resultado aí, Patrick? 20, 23, 57, né? A gente está com bem dividido o nosso público. Esperar a próxima traição, acho que ninguém espera ser traído. Né? E quando acontece esse tipo de situação, vem a desconfiança. Né? Porque vem também o medo, que vem a questão do abandono. Então, tu já vai esperar a próxima situação, porque se cometer uma vez, pode cometer novamente. E nós sabemos que isso, né, não é uma regra. Porque fez uma vez, vai fazer sempre, ou estar sempre traindo. Então, claro, se a pessoa internalizar isso como sendo uma verdade, como sendo uma questão de que ela está deixando de lado parecer outro alguém
algo que ela possivelmente poderia fazer de diferente na relação, ela vai ter esse sentimento de que a qualquer momento ela vai ser abandonada, de que a qualquer momento ela vai ser traída e vai se perpetuar num ciclo de que quando ela tiver outros envolvimentos, ela vai lembrar do primeiro, ela vai lembrar do terceiro e assim por diante, e aí entra na questão do que? Da famosa repetição. Ah, mas já aconteceu uma, já aconteceu duas. O dedo podre, né, gente? O novamente. dedo podre. Mas eu tenho dedo podre, sempre escolho aquela pessoa que vai me trair. E acaba acreditando de que, né, o A, o B e o C, então com o D vai ser a mesma coisa. E na verdade não é, porque tu já criou na tua crença de abandono de que isso se torna até natural e normal, então tu vai tratar com uma certa naturalidade, mas é preocupante. Por quê? Porque não é essa a realidade. Não quer dizer... Mas aí a pessoa não acaba escolhendo uma companhia justamente, eu penso assim, tá, mas eu já tive 2, 3, 4 relacionamentos em que fui traída. Então, diante da traição, eu já sei como me mover. Eu já estou até naquela zona de conforto. E aí tu entra no automático, né? Vou agir da mesma maneira. Já sei como agir se acontecer. Então, a pessoa, isso que eu acho muito interessante, a pessoa acaba se boicotando e acaba fazendo as mesmas escolhas, porque dentro daquela situação ela sabe como agir. Exato, porque aí tu não tem que sair da tua zona de conforto, que se acontecer, eu vou ter que reagir de outra maneira. Então, é como se eu sempre ficasse naquele mesmo exemplo, né? Popularmente, um padrão de repetição. Então, já sei como eu agir, eu sei que isso vai acontecer e tá tudo certo. Só que não é saudável. Por quê? Porque a gente precisa sair da zona de conforto, enfrentar situações novas e dar conta do que possivelmente pode aparecer. E não ficar num planejamento de, que pode me trair, porque pode acontecer. Todos nós pode acontecer isso, né? Não é um sinal de que, por a gente acreditar que pode acontecer, vá acontecer. Não. Mas as pessoas já internalizam de que isso vai acontecer algum dia, que isso pode acontecer. Autossabotagem é um troço, autossabotagem, né? Que, né, faz o quê? Gente, a pessoa se sabota para não ser feliz. É incrível, né? Claro, a autossabotagem leva o quê? A tu não sair da tua zona de conforto. Quem é que gosta de ser zona de conforto? Tu gosta? Não gosta, né? Mesmo na lama, eu sei me mover. Exatamente. Eu sei como eu me movo. Então, que interessante, esse autoconhecimento. Né, e perguntamos também quanto aos rompimentos. Eu não aceito nem mesmo os previsíveis, 13%. Faz parte da vida, 74%. E eu fico com raiva, muita raiva, 13%. Maioria lidando bem com os rompimentos, pelo jeito, Patrick. Não, o pessoal tá muito saudável. Tá rompendo bastante, né? Tá rompendo bastante, já tá na zona de conforto, então tá tudo bem. Estão, né, se dessensibilizando, enfrentando a situação. Veja só. Claro, a gente sabe, os rompimentos é muito difícil porque tem muitos fatores, muitas vezes. Então, toda forma de rompimento vai ser dolorosa. E não existe um rompimento perfeito onde ambos, tá tudo certo, tudo ok, a gente acabou e deu tudo bem. Não, em algum momento vai ter uma situação assim de estresse, no sentido assim de um jogar na cara do outro porque não deu certa relação, ou de porque que tá com outra pessoa, ou até mesmo se tem, por exemplo, filhos, ficar o filho no meio, porque não gosta do padrasto ou da madrasta, e aí tem interferência externa do casal ou do companheiro ou da companheira, ou seja, mesmo na relação saudável, entre aspas, não existe. Por quê? Porque vai ter essas questões de interferência. E aí que entra essa questão do rompimento, quando se tem 1, 2, 3 rompimentos, tu entra num padrão de conhecimento porque tu está sofrendo. E o sofrimento leva a um conhecimento, que faz com que tu não repita certas situações. Por isso que o sofrimento, muitas vezes, é um dos fatores mais importantes no final dos rompimentos, porque leva ao autoconhecimento, que muitas vezes as pessoas não têm. Mas ainda assim, agora falando no autoconhecimento, a gente estava comentando no intervalo, Patrick, vamos socializar essa reflexão. Ainda assim, a gente tem certas questões sobre a gente que a gente consegue permitir que venham à tona, mas tem coisas que estão lá no nosso inconsciente que, demora. Eu estou fazendo terapia há mais ou menos um ano, estava contando para o Patrick, e tem coisas que se eu fosse lá responder um questionário, eu negaria que aquilo ali acontece comigo, e demorou muitas situações e muita conversa e muita troca para que eu me permitisse, ou para que eu estivesse preparada para questões mais profundas
virem à tona. Porque a gente tem essa mania, essa prepotência, petulância, enfim, orgulho, vaidade, ego, isso aí tudo. Da negação. E que a gente se conhece, Patrick. A gente Exato, acha mas que, é a negação. como eu tenho facilidade de falar dos meus erros, das minhas imperfeições, como eu tenho facilidade em pedir desculpa, como eu sou humilde. Nossa, Fábio, como tu é perfeita, né? Não, Então, pois vamos isso. te mandar para a ciência estudar. É isso aí. Nesse sentido, a gente acha que tem domínio sobre nós. Não. Mas, e aí quando chega alguma coisa que parece que nenhuma resposta é suficiente para dar conta daquela situação que a gente... Opa, mas tem mais coisa. E às vezes a gente demora, pra gente mas também... Mas é que tudo ao seu tempo, né, Fábio? A gente não pode querer trazer à tona todas as situações mesmo que estão emergentes e resolver todas de uma vez só, não. Nós vamos ter que eleger as prioritárias, as que estão mais intensas, até mesmo fazer, né, uma ordem de resolução do que, assim, para mim está fazendo mais sentido e que eu preciso resolver por primeiro para eu poder dar conta de outras situações. Agora, a gente agrupar todas e querer dar conta naquele momento, isso é impossível de fazer, porque a gente não vai conseguir realizar, não vai conseguir ter eficácia e não vai adiantar, não vai ser terapêutico. Por isso que a gente, né, leva um tempo em terapia. Para quê? Para se dar conta de certas situações. Talvez tu ter trabalhado alguma questão, né, falando no modo geral, não você, mas no modo geral, trabalhar alguma questão hoje que tu trouxe para terapia, que está interligado com algum fato que tu vistes há um mês atrás, vai fazer algum sentido hoje. Ah, mas há um mês atrás não fazia. Mas por quê? Porque eu estou fazendo essa interligação. Então, esse processo de descobrimento, de autoaceitação, de autoconhecimento, é o teu tempo. Por isso que a gente não vai falar de todas as situações ao mesmo tempo, mas nós vamos, né, deixar quietinho ali para algum momento a gente usar como um tópico para se trabalhar. E o que eu fico pensando, Patrick, é como a gente, como pais e mães, o quanto a gente desconhece ainda, o quanto a gente dá determinada formação, criação, enfim, educação para os filhos, como a gente desconhece, o quanto isso pode impactar na vida adulta. O quanto a gente praticamente não sabe nada em relação ao como é que pode impactar uma negligência, uma falta de afeto ou a superproteção. A gente não consegue fazer essa ligação, a gente não consegue enxergar no adulto a criança que foi. Exato, porque é uma questão de projeção. Muitas vezes projetar nos filhos durante a infância é ver a tua infância. Então tu vai ver nos teus filhos algo que para ti foi traumático, foi ruim, foi tão intenso e não foi bem resolvido. Tu vai projetar nos teus filhos como se você pudesse resolver por eles. Então tu faz a sobreproteção. Bom, já resolvi, tá tudo certo. Por quê? Porque primeiro eu estou falando de mim, eu não estou falando do meu filho, porque eu estou projetando nele algo que é meu, algo de que assim, eu não tive, então eu não vou deixar ele passar por isso. E a sobreproteção é bem isso, é o quê? É tu se colocar no lugar do filho para todas as situações, e aí tu não vai pensar nele já como adulto. Por quê? Porque tu está querendo resolver o teu modo criança, está querendo resolver as tuas situações passadas de quando tu era criança, nessa projeção do teu filho. Então, e tu pode ver que geralmente as pessoas, né, popularmente dizem, eu não tenho mais criança em casa, né, meu filhote cresceu, ou até brincam quando os filhos são maiores, meu bebê, né, é muito natural. Por quê? Porque a gente consegue ainda ver eles como crianças, só que eles muitas vezes já estão adultos, já têm as suas vidas, já têm sua independência, já estão aí no mundo, né, trabalhando, tendo as suas famílias, até mesmo buscando novos conhecimentos, viajando, e eternamente para os pais vai ser a eterna criança. E aí é não visualizar essa questão da independência. Mas eu penso assim, se a gente discutisse isso mais antes, Patrick, ainda, né até na própria escola, da gente ter esse conhecimento mais amplo, porque no fim a gente acaba se dando conta dessas coisas depois quando o filho já está adulto, né? Acho que se a gente tivesse como pais, como mães, como cuidadores, mais essa consciência, mais trazida para o nosso dia a dia, eu acho que os impactos no adulto seriam muito menores. Por isso que nós temos o Faz Sentido. Por isso nós para temos falar que ter de saúde mental. Muito mais. A gente precisa buscar essas informações. Exato. Porque se a gente tivesse consciência do que os nossos atos na educação, na criação dos nossos filhos, sobrinhos, enfim, o quanto isso vai impactar no adulto, a gente faria com certeza diferente. Por isso que hoje em dia, Fábio, assim nós temos... Finalizando, né? Já, tá, Patrick? Tá. Por isso que hoje em dia nós temos, né, por exemplo, o curso de psicologia como um dos mais procurados, porque ultimamente vem se falando muito de saúde mental, de bem-estar, e o psicológico é o
a primeira coisa que tem que estar bem para a vida toda. Por quê? Porque para te se tornar adulto saudável, para te resolver as tuas questões e poder dar conta das tuas frustrações, dos teus limites, do teu desenvolvimento, das situações estressoras, né, das situações traumáticas e assim por diante. Então, antes nós não tínhamos tão abertas essas questões. Hoje nós temos, podemos ver que em todos os locais se tem um profissional da psicologia ou da psiquiatria ou até mesmo da área específica, ou seja, hospitalar, escolar ou clínico, os cursos de graduação, pós-graduação, em assuntos tão atuais. Por quê? Porque é saúde mental. Então a gente está falando hoje para poder ter essa questão que não tínhamos anos atrás, esse conhecimento. Vamos discutir muito mais, né, gente? Mas não hoje. Vamos ter que encerrar o programa agradecendo o Patrick, agradecendo a sua companhia e voltamos então no próximo domingo. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.